Todos os dias nós estamos acostumados a fazer escolhas, e muitas das escolhas que nós fazemos cotidianamente, elas são escolhas com as quais nós nem pensamos. Por exemplo, às vezes a gente chega, simplesmente pega uma roupa e usa aquela roupa. A gente pega algum objeto e faz uso daquele objeto. São escolhas automáticas. Outras escolhas, nós usamos a razão. Por que nós estamos escolhendo determinada coisa? Por que nós estamos fazendo determinada escolha neste momento? É o uso da razão que nos conduz a isso. E outras escolhas ainda, elas sofrem interferência dos nossos sentimentos, das nossas vontades, das nossas preferências. O grande problema é quando o que nos faz fazer as escolhas são afetos desordenados. O que são afetos desordenados? É a vontade, é o desejo, é o gosto, são os nossos caprichos que nos impulsionam, que nos levam a fazer escolhas que não coincidem com a vontade de Deus, que não são escolhas baseadas naquilo que é a vontade de Deus. São os apelos que estão dentro de nós, são os apelos da nossa vontade, da nossa vaidade, dos nossos desejos, da nossa forma de compreender as coisas, que nos levam a fazer estas escolhas. E aí nós fazemos as escolhas erradas, nós fazemos as escolhas equivocadas. Os padres da igreja antiga, já falavam do problema dos afetos desordenados. Gostar ou não gostar, fazer uma escolha porque eu gosto ou não gosto, fazer uma escolha porque eu prefiro isso ou prefiro aquilo, sem usar uma razão para fazer esta escolha, sem usar um critério que seja objetivo. Cada vez mais nós vivemos num mundo onde as pessoas vão se acostumando a fazer escolhas ao sabor do que dá prazer, ao sabor do que agrada. Isso me agrada, essa pessoa me agrada, então eu separo esta pessoa. Essa pessoa me desagrada, então eu também separo aquela pessoa. E hoje, com as redes sociais, a gente tem muita facilidade de fazer isso também. Basta bloquear. Mas quando isso chega na igreja, aí nós temos um grande problema, um gravíssimo problema. Como é que eu posso bloquear alguém da minha convivência? Como é que eu posso bloquear uma pessoa da minha vida, do meu relacionamento? Se a palavra de Deus nos chama irmãos, como é que eu posso fazer isso desta forma, desta maneira? Quais são as motivações que nos levam a fazer as escolhas que nós fazemos? Quais são as motivações que estão por trás daquilo que nós escolhemos? Quando nós tomamos a primeira leitura, nós ouvimos sobre Samuel, que é um profeta, o profeta de Deus, e Samuel é chamado para ungir o novo rei de Israel, porque afinal de contas, Saul se afastou daquilo que era a vontade de Deus. Não é o homem que escolhe o rei, mas é Deus que faz a escolha. É Deus que faz a escolha. Como muitas coisas na vida, nós pensamos que nós podemos controlar as escolhas, podemos controlar as coisas, e nós não deixamos que Deus faça como Ele pensa, como é melhor. E exatamente por isso, naquele momento, há uma mudança, e Deus envia o profeta para fazer a sua vontade, a vontade de Deus, e não para fazer a própria vontade, não para fazer a escolha pelas aparências, não fazer as escolhas por aquilo que ele simplesmente vê. Samuel, como profeta, chega na cidade de Belém, ali é recebido pelas autoridades, pelos anciãos da cidade, e ele fala que foi em missão de paz, e entra na casa de Jessé, e manda que chamem os filhos, e é claro que à primeira vista,
quem seria a escolha óbvia, a escolha direta para suceder a Saul? Aquele que era o filho mais forte, aquele que era o filho mais velho, aquele que era o filho que tinha mais experiência, aquele que, segundo o coração do profeta, era a pessoa adequada. Mas não é esse que é escolhido, nem é esse, nem é o segundo, nem é o terceiro, e nem é nenhum dos 7 filhos que são apresentados. Mas o que vai ser escolhido é aquele que não estava presente no momento, é aquele que não foi fruto de uma atenção dos olhos, mas que foi fruto da atenção de Deus. E exatamente por isso, quando Davi chega, Deus ordena ao profeta: unge este como rei de Israel. É ele, é aquele menino pequeno, é aquele menino dos cabelos enrolados, dos cabelos ruivos, que é formoso na aparência, mas que não tem experiência, que ainda não tem a idade, que parece não ser ninguém. É aquele que Deus vai ungir como rei. E Davi depois seguirá esse caminho. E é da descendência de Davi que virá depois o Salvador. O Salvador vem desta descendência, porque essa é a vontade de Deus. Quando nós não estamos atentos àquilo que Deus fala, nós começamos a manipular as coisas para fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Quando nós começamos a fazer isso, nós nos desviamos muito facilmente do que é projeto de Deus. E basta ver que nós não conseguimos construir nada que não seja pela vontade de Deus. Quando é a nossa vontade tentando construir as coisas, as nossas construções, elas desabam, elas desaparecem, elas são frágeis, elas não têm resistência. Por quê? Porque isso não é vontade de Deus. Por isso a necessidade do discernimento, de aprender a escutar, a ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus não é proclamada para quem está longe, mas ela é proclamada para quem está perto, para quem se propõe a ouvir esta palavra de Deus. Por isso que os fariseus, os mestres da lei, mesmo estando na presença de Jesus, nunca vão compreender a novidade que Jesus traz. A novidade que Jesus é o Senhor do sábado, Jesus tem o poderio sobre todas essas coisas. Por quê? Porque Jesus não é uma escolha humana. Jesus não veio de uma escolha humana. Nós celebrávamos há alguns dias o Natal, e nós olhávamos para aquela celebração com espanto. Como é possível que Deus venha nascer nessas condições? Como é que é possível que Deus esteja no nosso meio, assuma a nossa condição humana, para viver conosco, para transmitir aquilo que é vontade de Deus, nascendo dessa forma? Como é possível que Ele não esteja no palácio? Os magos, aonde vão? Correm ao palácio, mas Ele não está lá. Por quê? Porque Ele está em outro lugar, naquele lugar onde não se pensa. Ali está a vontade de Deus. E se nós não começamos a ter discernimento sobre a vontade de Deus, nós vamos construindo um castelo de cartas, né? Castelo de cartas é aquele que a gente faz com o baralho, e depois um vento, ou qualquer coisinha que a gente faça, cai o castelo inteiro. Por quê? Porque não é vontade de Deus. Por isso os fariseus não entendem. Mas os teus discípulos estão fazendo isso, os teus discípulos estão fazendo aquilo. Vocês não entenderam ainda a novidade do Cristo? Vocês não entenderam ainda o que é que significa: não quero esse sacrifício, mas eu quero corações abertos, corações disponíveis. Eu quero uma vida nova, eu quero uma proposta nova. E se nós também não entendemos isso, nós perdemos tempo. Nós perdemos tempo. Nós perdemos tempo de ir à igreja, ouvir a palavra e fazer o contrário daquilo que ela pede, fazer o contrário daquilo que ela indica. Nós começamos a criar separações, nós começamos a criar divisões, nós começamos a criar um punhado de coisas. E como isso tem afetado a igreja?
como isso tem destruído a igreja, como isso tem sido um dano, um câncer na igreja, estas divisões, estas separações. Isso vale para nós, para a nossa realidade. Por isso, é tempo de viver a novidade da fé, que nos chama a ter discernimento no comando, na ação, daquilo que é da nossa vida, mas também daquilo que está ao nosso redor, porque senão nós fazemos as coisas como todo mundo faz, da mesma maneira, nós dividimos, nós separamos e fazemos como todo mundo faz, e não é essa a proposta cristã. Há 3 anos eu estou aqui na Diocese de Piracicaba. Não foi uma escolha minha, não foi uma escolha minha, não foi uma escolha que eu fiz mandando uma carta ao Papa dizendo que eu queria vir para cá. Não foi uma escolha, uma exigência que eu apresentei ao Santo Padre, mas foi uma escolha dele, e eu preciso acreditar nisso. Eu preciso acreditar no Espírito que age através e por meio da igreja. O mesmo Espírito que me confiou o sacerdócio, o mesmo Espírito que me confiou o episcopado, o mesmo Espírito que me confiou esta missão. E a missão não significa que eu vou escolher a quem amar, mas eu preciso amar aqueles que foram escolhidos para mim. Isso não significa que eu tenha que todos são iguais. Não, nós até podemos ter preferências, nós até podemos ter, mas não é possível viver nesta separação, nessa divisão. Não é uma escolha minha, mas é uma escolha de Deus. O meu bispo, Dom Diógenes, ele sempre, o lema dele era amados no Senhor. E uma vez ele nos explicou o que significava este lema dele, amados no Senhor. Quando ele foi escolhido bispo, ele disse assim: é impossível saber ou conhecer todo o rebanho, mas em Deus é possível. Por isso, ainda que eu não consiga amar todas as pessoas, em Deus eu preciso amar todas estas pessoas. Ainda que eu não experimente o amor próximo dessas pessoas, em Deus eu preciso ter a certeza de amar todas essas pessoas. E é isso que significa o pastoreio. Se não é uma escolha minha, se é uma escolha de Deus, eu tenho aceitado essa escolha de Deus com grande alegria. Acreditem que tem gente que ainda me pergunta se eu já me acostumei com Piracicaba, 3 anos depois. E eu digo assim: se a gente se acostuma até com coisa ruim, que dirá com coisa boa, com coisa muito boa. E a diocese é muito boa, o clero é muito bom, o povo de Deus é muito bom. Então é nesta bondade que Deus me oferece, é nesta realidade que Deus me apresenta, que eu louvo e bendigo a Deus por aquilo que tem realizado ao longo desses 3 anos, com muita alegria, com muita satisfação, com problemas, sim, com dificuldades, sem dúvida nenhuma, mas sobretudo com confiança naquele que nos escolheu, Deus que nos escolheu para estarmos aqui. Então respondamos com sinceridade a escolha que Deus tem feito na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.